Olá, bom dia. No capítulo de hoje da série O Homem através da Biografia, o nosso personagem será Galileu Galileu, um exemplo de vida que você deveria conhecer. Nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens. Ainda hoje se pode contemplar na Catedral de Pisa a lâmpada que, por assim dizer, iluminou a idade de um dos maiores gênios de todos os tempos. Alguém naquele dia de 1581 e ainda puxado para o lado para acender silenciosamente por sobre as cabeças dos fiéis, a lâmpada descrevia arcos que gradualmente se tornavam mais pequenos. E um rapaz de 17 anos esqueceu-se das suas orações quando reparou em tal coisa. O senso comum dizia que o pêndulo levara mais tempo a descrever um arco de maior amplitude do que de um menor. Mas o jovem Galileu apercebeu-se de que não era isso que sucedia. Como não tinha relógio, mediu o tempo de cada oscilação pelo pulso do seu próprio sangue e o bater do seu coração. Conformou-lhe de que estava certo. O jovem Galileu chegara assim à percepção de um fragmento da harmonia do universo. Procedeu, uma vez em casa, a exaustiva experiência com pêndulos de vários pesos e comprimentos, suspendendo-os das vigas do teto e de ramos de árvores. Até que a família ficou completamente exasperada. Depois inventou um produto que se podia sincronizar com o pulso humano e que registrava as pulsações num mostrador. Assim, os médicos daquele tempo, em que os relógios eram raros, podiam medir com exatidão o pulso dos doentes. Esse rapaz, nascido em Pisa, em 15 de fevereiro de 1556, era filho de Vicêncio Galileu, um nobre arruinado, mas dotado de notável aptidão para a matemática e de um grande amor pela música. Como, porém, a alta matemática não tinha qualquer utilidade na administração da loja, para que o aristocrata, o humilhado, era obrigado a manter, recusa-se que o seu filho mais velho se dedicasse a essa ciência inútil. Na música, especialmente, encontrava Vicêncio um alívio e para os seus desgostos originados pelos fracassos sociais e para o gênio violento da esposa. Ele mesmo ensinou a laude e órgão ao jovem Galileu. De sua mãe, Galileu herdou um caráter colérico e certa tendência para o sarcasmo, qualidade que, com o tempo, lhe havia de criar muitos inimigos. De seu pai, herdou gosto pela matemática. Estudou as primeiras letras numa escola de monges beneditinos dos arredores de Florença, e ao que consta, a vida de estudante encantava-o. Quando tinha 13 anos, escreveu ao pai dizendo-lhe que desejava abraçar a carreira eclesiástica. Discordando, o seu progenitor achou que já era tempo do rapaz começar a trabalhar e empregou-o na loja.
Verificando, porém, que o filho não tinha qualquer aptidão para o comércio, no ano de 1581 mandou estudar medicina na Universidade de Pisa. Galileu tinha então 17 anos. Naquele tempo, o curso de medicina incluía o estudo da filosofia de Aristóteles. Muito embora o grande filósofo grego tivesse morrido havia cerca de 2000 anos, pôr em dúvida as suas teses era uma heresia completa para um jovem estudante de medicina. Além disso, a igreja ensinava que, como sustentara 1000 anos antes o astrônomo Ptolomeu, a Terra era o centro do universo e em torno dela girava um pequeno Sol, uma pequena Lua e umas quantas luzinhas chamadas estrelas. O jovem Galileu, descontente com esse minúsculo universo e com as igualdades minúsculas de inteligência que sustentavam tal conceito, rejeitou os dogmas vigentes e lançou-se na busca de provas. Estudando sozinho, familiarizou-se com os ensinamentos de Arquimedes, o mais ilustre dos matemáticos e físicos gregos. Inventou uma balança hidrostática para a análise dos metais a partir de seu peso, que constituía a aplicação da teoria de Arquimedes. Concebeu também um método simples para determinar o centro da gravidade dos sólidos. A sua fama depressa se espalhou entre os homens de ciência da época. Em 1589, com a ajuda de algumas personalidades influentes que admiravam as suas espantosas qualidades matemáticas, Galileu foi nomeado aos 25 anos professor de matemática da Universidade de Pisa. Uma vez instalado na sua cátedra, Galileu ousou refutar as teorias aristotélicas. Aristóteles, teorizando sem experimentação, sustentara que quanto mais pesado é um corpo, maior é a velocidade com que cai. Disse Galileu convidou os mais sábios professores da faculdade a ir até junto da famosa torre inclinada. Uma vez aí, Galileu subiu ao último piso e deixou cair simultaneamente um peso de meio quilo e um outro de 5 quilos. Ambos tocaram o solo ao mesmo tempo. No entanto, aqueles sapientíssimos mestres, apegados aos dogmas eclesiásticos e acreditando piamente que Aristóteles estava certo, continuaram a acreditar no que diziam os livros, a crerem naquilo que os seus próprios olhos acabaram de presenciar. Necessariamente, Galileu continuou as suas experiências, não só com os corpos, que deixava cair livremente, como também com corpos que faziam deslizar sobre planos inclinados. Desta forma, demonstrou que a velocidade de queda de todos os corpos aumentam em intervalos de tempo sucessivos e que este aumento de velocidade é uniforme para todos eles, independentemente do seu peso. E recusou-se também pelos problemas de artilharia e interessou-se por ele. Os artilheiros da época sabiam que para acertar um alvo distante, devia levar a mira do canhão e faziam-no puramente por palpite. Galileu demonstrou que a trajetória, isto é, a linha descrita pelo projétil, é uma parábola e elaborou uma tabela de distâncias de elevação
pelo qual o artilheiro podia encontrar a altura a que deveria elevar a mira do seu canhão para atingir um alvo situado a uma distância determinada. Galileu foi, pois, o fundador da ciência dos corpos em movimento, a qual se dá hoje o nome de dinâmica. Entre as leis fundamentais que descobriu, figura o da inércia, que explica a tendência de todo o corpo com repouso, e para permanecer em repouso, e de todo o corpo em movimento para continuar em movimento, desloca-se em linha reta, com velocidade uniforme, a não ser que sobre ele atue qualquer força exterior. Hoje, chamamos este princípio de lei de Newton, por ter sido o grande físico e matemático inglês quem o formulou com precisão. Mas foi Galileu o primeiro a estudar as suas possíveis aplicações. Também foi ele o primeiro a descobrir que a inércia tanto se aplica aos corpos terrestres como aos celestes. Antes de Galileu, o método experimental era quase desconhecido. E como os professores da Universidade de Pisa não podiam ou não queriam adotar aquele método, teceram intrigas para que o jovem cientista fosse demitido da sua cátedra, infelizmente. Ele cobrira de comentário sarcástico uma máquina pomposa e complicada inventada pelo meu irmão do Duque de Toscana para a dragagem dos portos. Na verdade, essa dispendiosa invenção para nada servia. Ora, aliando-se a esta figura influente, os professores conseguiram que o ordenado de Galileu fosse reduzido. Este, desgostoso, demitiu-se e regressou à sua loja de panos, tecidos. Por sorte, os seus amigos, tão numerosos como seus inimigos, conseguiram que a República de Veneza lhe oferecesse em 1592 uma cátedra na Universidade de Pádua. O ordenado era bom e havia ali uma atmosfera de maior liberdade intelectual. Durante os 18 anos seguintes, Galileu desenhou pontes, fortalezas e diversas máquinas militares. Inventou um instrumento precursor da moderna regra de cálculo para extrair raízes quadradas e cúbicas. A este aparelho, junto um transferidor para medir ângulos e obter subdivisões na bússola astronômica. O instrumento teve tal procura que para sua produção Galileu se viu na necessidade de contratar ajudantes. Muitos destes objetos de requinte fabrico manual existe ainda hoje. Em Pádua, o número de alunos que assistiu às aulas de Galileu cresceu a tal ponto que não cabia na sala mais ampla da universidade, fato que obrigou o mestre a dar aulas ao ar livre. Ouvir as suas exposições estudantes vindo de países distantes como Suécia e Escócia. Entre eles, contava-se alguns que mais tarde levariam ao mundo inteiro os ensinamentos do grande mestre, ou que viriam a ser protetores e formadores da ciência, como o arquiduque Ferdinando, o futuro imperador da Alemanha. Galileu, a todos eles falava do universo e explicava que
Neste, nada permanecia imóvel, o contrário do que ensinava Aristóteles, pois todas as coisas, todos os átomos, todos os astros estão em constante movimento. Contava-lhe como o filósofo Pitágoras, que viveu antes de Aristóteles, afirmava que a Terra se move também, longe de ser o centro do universo. Não é mais do que um satélite de uma das estrelas que ardem na infinita obscuridade do espaço. Em 1609, chegou aos ouvidos de Galileu o rumor de que na Holanda o ajudante de um fabricante de óculos tinha descoberto, por acaso, que olhando para um objeto através de duas lentes, situadas a 30 centímetros uma da outra, o objeto parecia aumentar de tamanho. Mas, embora não possuísse qualquer modelo, Galileu construiu rapidamente um telescópio que levou para o cime do Campanário de São Marcos, o edifício mais alto de Veneza. Ofegantes e cobertos de suor, subiram atrás dele pelas longas escadas o doge e os senadores de Veneza, com seus fatos de veludos, ao olharem pelo instrumento que Galileu tinha construído, rapidamente viram deslumbrados as ruas de Pádua e as pessoas que nela passeavam. O Senado premiou o inventor com um aumento de vencimento e tornou vitalícia a sua cátedra. O jovem cientista começou a fabricar telescópios com intuitos comerciais, que de besta ele não era nada. Ao telescópio que conservou para o seu próprio uso, deu o nome de o Velho Descobridor. Dizia-se que encurtava 33 vezes a distância real a que se encontrava o objeto visado. Na noite memorável em que Galileu voltou o telescópio para o firmamento, contemplou o espetáculo mais grandioso que até então se tinha apresentado aos olhos de um homem. A infinita abóbada celeste iluminada por astros sem fim, suspensos na imensidão das trevas, onde os seus olhos não tinham até então visto senão difusos vapores esbranquiçados. As suas poderosas lentes puseram-lhe claro a faixa de estrelas da Via Láctea e outras mais distantes ainda. Foi nessa noite que nasceu a astronomia como ciência. Durante o dia, Galileu observa o Sol com lentes fumadas. Descobriu que na chamejante superfície do astro se movimentam manchas escuras, hoje chamadas manchas solares, e pelo fato de parecerem deslocar-se através da superfície do Sol, deduziu-se que este, como a Terra, girava em torno do seu eixo. Levantou também a hipótese de que o Sol se move numa órbita ainda desconhecida. Dirigiu o telescópio para Júpiter e descobriu que as 3 estrelas brilhantes que com este planeta se aliavam não eram fixas, mas giravam em sua volta, como a Lua à volta da Terra. Mais tarde descobriu um quarto satélite de Júpiter, atualmente conhecido, já conhecemos 12. Galileu encontrou assim um sistema solar em miniatura, o que para quem quisesse raciocinar era prova suficientemente válida de que existia também um sistema planetário,
Que beleza! Parecia, pois, que o polaco Copérnico tivera razão ao afirmar, em 1543, que a Terra realiza diariamente um movimento de rotação completa em torno do seu eixo e que os planetas giram em torno do Sol. Também Giordano Bruno dissera a verdade ao ensinar a teoria de Copérnico nas universidades, ainda que por essa e por outras heresias o tivessem queimado vivo em Roma no ano de 1600. A Inquisição proibiu o grande astrônomo de ensinar suas teorias acerca do sistema solar. E durante 16 anos obedeceu, mas em 1623 aventurou-se a publicar a obra Diálogos sobre os dois principais sistemas, em que são expostas comparativamente as teorias de Ptolomeu e a de Copérnico. A defesa do sistema de Ptolomeu cabe a Simplício, personagem que expõe argumentos vãos e ridículos. Os inimigos de Galileu conseguiram persuadir o Papa Urbano VIII de que Simplício era a caricatura de sua santidade. A venda do livro foi naturalmente proibida, apesar de este já ter sido espalhado e divulgado por vários países europeus. Galileu foi chamado a Roma pelas autoridades eclesiásticas com cerca de 70 anos, vítima de uma hérnia dupla e de complicadas afecções cardíacas. Galileu compareceu perante uma comissão de cardeais encarregados de examinarem as acusações que lhe tinham sido feitas. Ameaçaram com torturas, caso não se retratasse das suas doutrinas. Depois de 4 meses de prisão, submeteu-se às imposições do Vaticano. Diz a lenda que Galileu, depois de ter retratado de que pensava sobre o movimento da Terra, não deixou de murmurar entre dentes. E, no entanto, ela move-se. Tal história, se não corresponde exatamente aos fatos, traduz pelo menos o seu espírito. Galileu teve de se ajoelhar, ler em voz alta e assinar um documento em que confessava que a teoria de Copérnico era uma grosseira falsidade e comprometeu-se a nunca mais falar dela sob pena de morte. Foi então encarcerado e o seu livro incluído no Index. Ele foi então encarcerado e o seu livro incluído no Index. A despeito dos esforços envidado neste sentido por grandes cientistas católicos, o livro só em 1835 foi retirado dessa lista de obras heréticas, graças ao Duque de Toscana, que intercedeu a seu favor, e Galileu libertou-se da masmorra onde tinha sido lançado e passou a viver como prisioneiro em sua própria casa, constantemente rodeado de espiões. Muito embora sendo um prisioneiro, os notáveis do mundo acorriam em massa à sua porta, ansiosos por poderem dizer que já tinham visto as vincadas rugas e os penetrantes olhos azuis dessa águia agriolhada. Com o risco da própria vida, Galileu fazia passar para fora do país extratos de um novo manuscrito que trabalhava para que circulasse em nações onde reinava liberdade de pensamento e de imprensa. Trabalhou febrilmente porque tinha consciência de que estava a perder a vista. O seu último livro, Diálogos sobre Duas Novas Ciências,
por si só, faz de Galileu um gigante, o fundador da moderna física experimental. Desta ciência ergueu ele, efetivamente, alguns primeiros princípios. Fez uma análise penetrante de fenômenos de flutuação dos corpos e anunciou os princípios científicos da acústica. Deu aos músicos a prova experimental da base matemática dos tons e harmonias. Aos engenheiros, lançou os seus conhecimentos sobre tensões e resistências de materiais. Apercebeu-se da atração gravídica exercida por um corpo grande sobre um pequeno. Galileu morreu com 78 anos em 1642, no ano justamente em que nasceu Isaac Newton. Mesmo depois de morto, infundia tal temor aos adversários que estes não hesitavam em prosseguir os seus discípulos e tentaram destruir não só as obras, mas até os seus restos mortais, perseguindo cada um dos seus discípulos. Não julgamos, porém, estes fatos com demasiada severidade. Os seus perseguidores não faziam mais do que agir segundo as superstições da época. Lembremos-nos antes de que Galileu era ele próprio um homem profundamente religioso. Acreditava que Deus se revela a todo momento na majestade das leis da natureza, que a ciência e a lente através do qual se conhece aquelas leis. E como afirmou Galileu, a ciência só pode progredir. No capítulo de amanhã, nesta série, a história do homem através da biografia, nós vamos falar de dois personagens com um só nome. Johann Strauss, os reis da valsa. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí, agradeço muito a sua audiência e que você continue nos assistindo por meio do YouTube. Assine o canal, toque aí no sininho depois da assinatura, que é para você conseguir receber as notificações diárias dessa grande história, a história da raça humana através da biografia. Muitíssimo obrigado e até amanhã.